Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos a mais uma leitura. Leitura orante de hoje. Que Deus possa. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, porque aos que sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vier, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Porém, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Porém, morto o marido, livre está da lei, de maneira que não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que damos frutos para Deus. Domínio da lei. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto à morte. Mas agora estamos livres da lei, estando mortos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não pela velhice da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Não, eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Porque eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri.
E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Assim que a lei é santa e o mandamento é justo e bom, logo tornou-se-me o que é bom em morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que odeio, isso faço. E se faço o que não quero, consisto uma lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. De sorte que acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei da minha mente e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que é impossível à lei
nenhuma condenação mais há. Porquanto estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a encarnação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, mas em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, vós estáis na carne, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveis, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, porém recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo
herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porquanto porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação juntamente geme e está com as dores de parto até agora. E não só ela, porém nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos, e nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo, porque em esperança somos salvos. Olha, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o escapar? Mas se esperamos o que não vemos, esperamos-lo com paciência, a intercessão do Espírito. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos lhe pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porquanto ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que seja
o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como não nos dá também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.